Hoje eu estou usando como cenário para essa reportagem um dos pontos históricos da cidade de Barretos, a estação ferroviária. Logo na fachada desse prédio, você tem aquele relógio. Aquele é um Michelin italiano. O que chama a atenção é que você observa que no mostrador desse relógio são algarismos romanos. Você vê que o número 4, no começo do século passado, a grafia era dessa forma. Isso é um referencial da época e mostra a importância e o quanto é histórico esse relógio que orienta muita gente aqui na estação ferroviária. Mas deixando de lado a estação ferroviária, pelo menos nesse começo de reportagem, eu quero falar de uma outra pessoa. Esse é um personagem importante da nossa história, que resultou nisso que nós estamos mostrando agora. Você conhece a história do conselheiro Antônio Prado? Funcionário do alto escalão da ferrovia, o conselheiro foi prefeito de São Paulo em 2 mandatos. Ele dá nome à praça em frente à estação ferroviária e é uma das mais importantes avenidas da cidade. A linha férrea chegou em Barretos em 1909. Esse prédio foi inaugurado 20 anos depois e isso aconteceu pelo potencial do município em um dos seus predicados, a pecuária. Se não fosse o conselheiro Antônio Prado, Barretos não seria o que é hoje, né? O investimento do dinheiro adquirido através da cafeicultura investido na pecuária. Então foi graças a ele que chegaram os trilhos até Barretos, porque ele era presidente da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, também era presidente da Companhia Frigorífica e Pastoril e também presidente da Companhia de Vias Férreas e Fluviais. Porque eu não sei se você sabe, existia um transporte, né, de balsa que fazia a travessia do gado no Rio Grande e havia outra balsa também no Rio Pardo. Então essa travessia, o gado já vinha, né, dos estados lá de Mato Grosso, Minas, né, parte de Paraná também, e pisavam no solo barretense. Então aí foi um boom, vamos dizer assim, da pecuária em nossa cidade. Sem ele, nós não teríamos a ferrovia, a estação ferroviária, né, por consequência, não teríamos o primeiro frigorífico do Brasil, que é o nosso ângulo, foi o ângulo conhecido internacionalmente também, porque os ingleses é que fizeram, compraram, adquiriram lá na década de 20, e hoje aí tem o Friboi, JBS, outros nomes e tal. Então nossa cidade não seria nada sem conselheiro Antônio Prado. Como é que era o panorama de Barretos antes dele? Zero praticamente, né? Não havia desenvolvimento, né? Era a mesmice de sempre. Com a vinda da ferrovia e do frigorífico, os imigrantes chegaram por aqui e cada um deixou a sua marca, né, suas características, e moldaram aí o povo de Barretos através das artes em geral, da marmoraria, dos entalhes, através das suas culturas, as suas canções, as suas danças, a forma de se vestir, na culinária. Então houve toda uma transformação, né? Italianos, os árabes, portugueses, japoneses. Então foi graças à ferrovia que chegaram os imigrantes para trabalharem no frigorífico, que foi o primeiro do Brasil, né? Lituanos, então das mais diversas nacionalidades. 4 quadras mais ou menos da região central. E aqui, onde tem essa escola de inglês do nosso companheiro do Ginaldo, um abraço para o Ginaldo inclusive, aqui funcionava um hotel. Para os senhores terem ideia, esse era o único ponto de comunicação da cidade de Barretos com o mundo lá fora, principalmente com a capital paulista. Aqui tinha um telégrafo. E era justamente quando o conselheiro Antônio Prado vinha para Barretos despachar e fazer expansão dos negócios, era nesse local que ele ficava, porque aqui ele conseguia ter contato com o resto do mundo. Mas essa época áurea, onde tudo crescia e prosperava em torno da ferrovia, terminou. A população de Barretos, depois da instalação do frigorífico, em poucos anos ela quase que triplicou. Pensa no que é isso, foi um boom de desenvolvimento, não é? E através também dos trilhos, né, da nossa estação aqui, da estação que, graças ao conselheiro Antônio Prado, foi implantada em Barretos, também levaram, né, esses trilhos levaram as produções tanto do frigorífico, né, exportações depois no futuro,
de abastecimento dessa carne que era abatida aqui, manufaturada aqui em Barretos, que abasteceram a Segunda Guerra Mundial. Porque ninguém sabe que Barretos exportou o corned beef que os soldados comiam, né, durante a batalha, que era uma carne pronta já, temperada, cozida, que era só abrir aquela latinha e comer no campo de batalha. Então, Barretos ganhou muito dinheiro. Fora toda essa transformação cultural, houve também um ganho muito grande financeiro. O último trem que fez o roteiro Barretos-São Paulo foi no início da década de 90. E o imponente prédio da estação, com arquitetura destacada, tornou-se um local abandonado. Há mais de 10 anos, o local passou por um processo de revitalização. Na época, quando eu assumi a prefeitura, nós fomos atrás da recuperação desse prédio. Porque esse prédio pertencia à Companhia Paulista, né, de Estradas de Ferro, que na época estava lotada no Rio de Janeiro, onde tinha o patrimônio da União, porque era um prédio da União, um prédio do governo federal. Aí na época, até a gente não faz nada sozinho, né? Na época a gente pediu a ajuda do vereador Paulo Correia, que tinha uma ligação estreita com o pessoal do patrimônio da União, e nós fomos até o Rio de Janeiro várias vezes, até nós conseguirmos a liberação desta área, desse prédio e também do traçado, de todo o traçado que posteriormente eu construí a Avenida dos Coqueiros, né? Que também era um traçado da União. Mas em relação a esse prédio, quando nós conquistamos no ano de 2007, a partir daí nós pensamos na restauração desse prédio, porque era um prédio muito bonito. Eu me lembro, na época de infância, morava aqui perto, cheguei a pegar muito trem aqui para Adolfo Pinto, né, lá para as terras do meu pai. Então esse prédio eu me lembrava, eu tinha uma lembrança e ele estava totalmente deteriorado. Muitas pessoas dormiam aqui, sabe, os usuários de drogas, isso realmente dava uma pena. E eu pensei nessa restauração e pensei no futuro, porque isso aqui é uma praça de eventos. Talvez hoje ela não esteja sendo usada como a gente gostaria, com mais frequência, mas a gente passa por aqui, a gente vê o uso. Mas a restauração foi feita em 2008, nós entregamos numa inauguração maravilhosa, talvez tenha sido a melhor inauguração que eu vi de um prédio em toda a minha vida, não só em Barretos, mas fora de Barretos. As pessoas devem se lembrar disso, né? Faz 11 anos, né? Faz 11 anos, mas as pessoas se lembram. Foi uma festa maravilhosa. E hoje, esse prédio, para quem assim não viu, não conhece ou ainda não esteve aqui, é até importante que venha ver, André. É um prédio maravilhoso, né? Tem uma estrutura aqui muito bonita e ele relembra, faz com que a gente relembre do passado. Eu particularmente gosto muito de prédios antigos, de restauração, assim como nós restauramos outros prédios da cidade. Mas a Estação Cultura realmente ficou muito bonita. A abertura da 18 na época, não sei se você se lembra, deu uma polêmica danada. E depois veio a abertura da 16, que também teve uma certa polêmica. Mas nós conseguimos manter o sítio da estação, que era o mais importante, o sítio histórico da estação. E a questão da mobilidade numa cidade, ela é muito importante, André. A abertura da 16 revitalizou alguns bairros, como Nogueira, por exemplo, que eram bairros totalmente esquecidos da cidade, que ficavam sem nenhuma comunicação com a cidade, a não ser com a 20. E hoje você vê o movimento da 16, você percebe, porque eu acho que quando você abre uma via, é que você vê o quanto ela era importante. Essa via, hoje ela é vital para essa região da cidade.
E aí, gostou dessa página da nossa história? O Direto ao Assunto tem essa proposta. O nosso principal tema é falar sobre a cidade de Barretos. Nós contamos aqui algumas páginas interessantes, mas eu gostaria de chamar a sua atenção que em breve nós vamos começar uma transmissão ao vivo, uma live, que nós vamos tratar de assuntos do dia a dia da nossa cidade. Então eu quero reforçar o convite. Colabore com a gente, ajude para que a gente possa fortalecer ainda mais a cidade de Barretos. Um abraço para você, obrigado pela atenção.